Olá, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Amém? Vamos lá. Mais uma palavra do Senhor nessa noite. Está em Mateus 24:10. 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão e surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, aqui está falando a respeito dos falsos profetas, que surgirão em nossos tempos para enganar a muitos, até mesmo os eleitos. Esses falsos profetas, eles virão para distorcer a palavra do Senhor. A mensagem deles parece ser verdadeira. Parece que quando você os ouve, parece que, nossa, é verdade mesmo, né? Está falando a verdade, olha só. Porque eles vão vir com uma palavra de convencimento, mas é mentira na realidade. Eles vêm com a palavra que parece ser verdadeira, mas não é. São pegadinhas na palavra que você tem que averiguar. Sabe aquelas frases, aqueles textos de escola que às vezes surgem algumas pegadinhas? Coisa simples, às vezes é um acento, uma vírgula ou uma palavrinha ali no meio. Parece que é, mas na verdade não é. Essas pegadinhas, então assim também são esses falsos profetas. Eles vão trazer uma palavra que parece ser verdadeira, mas se você não prestar atenção na sua mensagem, o que vai acontecer? Você vai achar que eles estão falando a verdade, mas ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Ah, mas a Bíblia disse que é fácil reconhecer um falso profeta. É só olhar a vida dele, por exemplo, os frutos dele. A Bíblia diz que se ele falar uma profecia e ela não se cumprir, isso não é um profeta verdadeiro, é falso. Tudo bem? Só que você também tem que prestar muito atenção, que não é só esse requisito, tá? Sabe por que eu digo isso? Porque se você for olhar a vida do profeta Balaão, você vai ver que Balaão foi um grande profeta. E tudo que ele falava acontecia. E agora? E olha que ele não foi qualquer um profeta pequeno. Tanto que Apocalipse fala a respeito de Balaão. Apocalipse. Então a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, até Balaão, que foi um grande profeta. Só que o problema de Balaão era o dinheiro. Ele vendia as suas profecias. Ele falava da profecia, acontecia, mas porém, ele vendia. Ele vendia suas profecias. Então se alguém lhe desse um dinheiro para ele profetizar, ele profetizaria. Independente de seja bom ou ruim. Então ele não profetizava porque, né, Deus enviou assim para trazer aquela mensagem, aquela profecia tal, e fizesse a vontade de Deus somente. Mas ele aproveitava do dom que Deus lhe deu a ele para ganhar recursos, para ganhar dinheiro em cima disso. Então isso também significa ser um falso profeta. É aquele que ganha em cima nas custas do evangelho, que usa o seu dom, o seu talento para ganhar seu cash, seu dinheiro em cima do evangelho. Então
tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de profecia, porque esses também significam falsos profetas. Eles podem vir com uma palavra muito bonita, eles podem vir com uma profecia grandiosíssima, pode acontecer, sim. Mas a vida deles é isso aqui, ó, só pensa nas riquezas, nos dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de profetas. E outra coisa, né, que eu tenho visto aqui, olha gente, o que eu tenho visto de mensagens, hoje o evangelho está sendo bombardeado. Você sabia? Está sendo bombardeado hoje em nossos tempos com um mundaréu de mensagens. Mundaréu de mensagens a respeito da Bíblia. Agora estão pegando a Bíblia e estão dizendo que ela, a nossa brasileira, a nossa tradicional Bíblia, ela foi mudada, foi alterada, que a verdadeira Bíblia mesmo é aquela hebraica, aquela, né, dos caras judaicos lá, não a nossa, que a nossa foi adulterada. Olha só até que ponto que eles estão chegando. Então eles estão vindo com outras filosofias, estão vindo com palavras para convencer você a não acreditar mais na Bíblia. Acreditar na Bíblia deles. Mas quem são esses caras? Gente, esses caras que falam isso são pessoas que estudam a Bíblia dos judeus, lá do Alcorão, do islamismo, sabe de onde? São esses mesmos que foram contra Jesus. São esses que não têm Jesus como Salvador, mas como profeta. Justamente esse tipo de conduta, esse tipo de ensinamento está vindo desse tipo de pessoa, que nunca viram Jesus como Messias, mas viram Jesus como apenas um profeta. Aí o que estão fazendo? Estão tirando o evangelho verdadeiro, genuíno, que está dentro da palavra, estão trocando, estão dizendo que a nossa Bíblia, ela foi alterada, foi adulterada, que o nome de Deus não é esse, que o nome de Jesus também não é esse, porque não encontra o tal J, né, nos originais. Vamos ver o que a Bíblia fala, aí você vai ter toda a certeza do que eu estou falando também. 2 Timóteo 4, 3, 4 está falando o seguinte: que pregues a palavra, investe a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porém virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eles vão ter comichão nos ouvidos para tentar ouvir a verdade. Então o que eles vão fazer? Eles vão atrair o que para si mesmo mestres, para quê? Para falar fábulas para eles. Porque eles não suportam a sã doutrina, eles não suportam a verdade, então eles querem amontoar o que? Pessoas que tenham conhecimento, suposto conhecimento, para quê? Para agradar os ouvidos. E tem muita gente procurando esses falsos doutores, falsos profetas, e indo de carona com eles ainda. É verdade, não, é verdade mesmo. E são de quem? São pessoas que não têm Jesus como Salvador, tem apenas como um profeta qualquer. Ah, porque o nome de Jesus não era esse, era daquele, porque o nome de Deus não é esse, é outro. E aqui está falando, lá em 2 Timóteo 4, 3, 4. Também fala, interessante, eles falam assim que, mas o nome de Deus não é esse, é aquele outro. Então o nome de Deus para vocês, na Bíblia de vocês, não é esse que vocês pregam, é outro não. Tá, mas peraí,
Moisés. Agora eu não vou falar mais na Bíblia comum, agora eu vou falar da Torá deles lá, da Bíblia deles lá, tá? Do grande chefe deles lá, que é o Moisés. O próprio Moisés disse para Deus: qual é o teu nome? Se nem Deus deu o nome dele verdadeiro para Moisés, verdadeiro deu o nome total dele realmente para Moisés. Aqui ainda fala, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Se nem Deus não deu o próprio nome dele para Moisés, nem revelou para Moisés ali o próprio nome, apenas disse: ó, eu sou o que eu sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Se nem Deus não deu realmente exato o nome dele ali, ó. E também fala na lei, se eu não me engano, tem uma parte ali que fala que não profetizar, não falar o nome de Deus em vão. Mas como é que você vai falar o nome de Deus em vão se você não sabe nem o nome dele total? Uns falam que é Javé, Jeová, glória a Deus, a gente chama de Deus. E se você for observa, Jesus, ele sempre chamou Deus de Pai. Até na oração ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Ele não chama Deus pelo nome, ele chama Deus de Pai. Sabe por que Jesus chamava Deus de Pai e não pelo nome dele? Porque quem é filho nunca chama o pai pelo nome, chama de pai por respeito. Mas quem não é filho vai chamar o nome da pessoa. O seu fulano, ciclano, beltrano, porque não é filho, então vai chamar pelo nome. Mas quem é filho não chama o pai de ô seu Zé, ô seu fulano, ô seu ciclano, ô seu beltrano, não. Vai chamar de pai, vai chamar de mãe. Então, se você é filho de Deus, você vai chamar Deus de Pai. Pai. Isso é intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Até na oração ele ensina: Pai nosso que estás nos céus. Então as pessoas ficam brigando pelo nome. O nome de Deus, o nome de Jesus. Queridos, se vocês têm intimidade com Deus, o Criador, então você vai chamá-lo de Pai. Isso é intimidade. Você é filho, então chama o teu pai. Você é filho, chama a tua mãe. Você é irmão, chama o teu irmão. Claro que até os irmãos você ainda chama pelo nome. Mas quando é alguém de autoridade maior do que você, que é teu pai e tua mãe, você não vai chamar de ô minha mãe de, ô meu pai de. Não, vai chamar pai, mãe. É intimidade. Esse é meu pai, essa é minha mãe. Pronto, intimidade. Mas o nome de Jesus foi mudado, não é Jesus, é outro nome. Peraí. Tá, mas como é que quando eu falo Jesus para quem está enfermo, a pessoa é curada? Como é que fala? Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus, estás curado. Em nome de Jesus. Como é que Jesus, o nome Jesus, tem autoridade? Não era para ter então, se não fosse o nome dele.
Nós temos autoridade. Tem tanta autoridade que muitas pessoas não consideram ele como Messias. Tem tanta autoridade que muitos estão desviando o nome dele para outros nomes porque não querem pronunciar o nome dele. Tem medo do nome dele. É Jesus Cristo o nome dele. Jesus Cristo, tá, mas espera aí. Mas no Antigo Testamento está descrito como Emanuel, Deus conosco. Não está escrito Jesus, porque Jesus, na linguagem deles, lá o J não existia, não tem J lá, então não era Jesus, era Emanuel. Aí, no Novo Testamento, o anjo fala para Maria que é para ela chamar de Emanuel. E lá na frente você encontra, a partir daí quando ela dá a luz ao filho, ela chama de Jesus. Então, não sei, houve uma troca ali, o que aconteceu? Vamos lá aonde? Peraí. Isaías 7,14. Diz o seguinte: então ele vos será por santuário. Tá falando de Jesus, tá? No Antigo Testamento. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Meus discípulos. Esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Olha só o que está falando aqui, ó. Que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Ou seja, quem é a casa de Jacó? O povo de Israel, o povo hebreu. Esse povo que não considera Jesus como o Messias. Quando Jesus entrou lá, né, quando Jesus nasceu, eles não reconheceram Jesus como Messias. Por quê? Porque está escrito aqui em Isaías que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Porque eles tinham Jesus, eles tinham o Messias como aquele que viria do céu, que veio no cavalo branco, esse é o Messias deles e tal. Aí Jesus veio, esconde o seu rosto da casa de Israel, veio com o nome de Jesus. Sabe por quê? Para fazer expiação, querido.